meu nome é Azel. Tenho 29 anos e, no mês passado, fui cortada da lista de convidados do casamento da minha irmã sem aviso prévio. Depois de anos apoiando Olivia em tudo, uma mensagem de texto fria me apagou do seu dia perfeito. Em vez de implorar para ser incluída, tomei uma decisão que chocou a todos. Enquanto se preparavam para a grande cerimônia, embarquei em um avião para Bali com o celular desligado. Ao cair da noite, o casamento dos sonhos deles havia se transformado em caos, e as ligações frenéticas da minha família inundaram minha caixa postal. Antes de contar o que aconteceu, me diga de onde você está assistindo e não se esqueça de curtir e se inscrever. Na infância, Olivia e eu tínhamos um relacionamento complicado, com uma diferença de idade de 5 anos entre nós. Eu tinha 12 anos e ela, 7, quando nossos pais decidiram terminar o casamento de 20 anos. O divórcio não foi apenas o fim do relacionamento deles. Foi o início do meu papel como segunda mãe em nossa casa. Minha mãe trabalhava em 2 empregos para nos sustentar, o que significava que eu me tornava responsável por grande parte dos cuidados diários da Olivia. Azel, certifique-se de que a Olivia termine a lição de casa, dizia minha mãe enquanto saía correndo para o plantão da noite no hospital. E não se esqueça, ela precisa do almoço pronto para amanhã. Enquanto outros adolescentes iam aos jogos de futebol e aos bailes da escola, eu ajudava a Olivia com problemas de matemática e me certificava de que ela jantasse direito. No começo, não me ressenti. Olivia era uma criança doce, com cachos saltitantes e um sorriso banguela que derretia o coração. Ela deixava bilhetinhos de agradecimento no meu travesseiro, com desenhos de nós duas de mãos dadas com a frase "A melhor irmã do mundo" escrita na parte superior. As coisas mudaram à medida que crescemos. A gratidão desapareceu, substituída por expectativas. Aos 17 anos, já tinha sido aceita em várias faculdades, incluindo uma que oferecia uma bolsa parcial para design gráfico, minha paixão. Mas ficava a 3 horas de distância, e minha mãe não conseguia se virar sem mim. Precisamos de você aqui, Azel, disse ela, com a voz carregada de culpa, mas firme mesmo assim. Vá para a faculdade comunitária por enquanto. Talvez daqui a alguns anos, quando a Olivia for mais velha. Esses 2 anos nunca chegaram. Em vez disso, eu via meus amigos do ensino médio postando sobre a vida no dormitório e viagens de férias de primavera, enquanto eu trabalhava meio período em uma gráfica local e fazia aulas noturnas. Enquanto isso, Olivia se tornou uma borboleta social, com sua agenda cheia de festas do pijama e atividades extracurriculares para as quais minha mãe, de alguma forma, sempre conseguia levá-la, apesar de sua agenda supostamente lotada. O padrão de favoritismo não era sutil. No meu aniversário de 21 anos, minha mãe esqueceu de comprar um bolo porque Olivia tinha um recital de dança no mesmo dia. Quando me formei com meu diploma de associado, o jantar de comemoração foi interrompido porque Olivia não estava se sentindo bem. Meu pai não melhorou muito depois do divórcio. Sua culpa se manifestou em presentes luxuosos para Olivia, enquanto eu recebia itens práticos, como cartões de combustível e vales presente de supermercado. Você é tão responsável, Azel, ele dizia, como se fosse um elogio, e não um reconhecimento de que me via como uma adulta que não precisava da atenção dele. Quando finalmente me mudei para o meu próprio apartamento, aos 23 anos, a dinâmica já estava definida. Eu era a pessoa confiável, a que consertava tudo, o apoio emocional. Olivia era quem precisava de proteção, cujos sentimentos e desejos tinham prioridade. É por isso que, quando Dave entrou em cena, 2 anos atrás, eu deveria ter reconhecido os sinais de alerta imediatamente. Olivia o conheceu na festa de aniversário de uma amiga e, em poucas semanas, ele era a única coisa em que ela falava. Dave tinha 33 anos, trabalhava no setor financeiro e tinha o tipo de charme refinado que me deixou imediatamente nervosa. Ele vai me levar a um restaurante exclusivo hoje à noite, disse Olivia, efusivamente, durante um dos nossos encontros semanais para um café. A lista de espera é de meses, mas ele conhece o dono. Pequenas inconsistências apareceram em suas histórias. Ele alegou ser consultor sênior de investimentos, mas nunca o vi atender ligações de trabalho ou ficar até tarde no escritório. Ele mencionou um escritório de esquina no centro da cidade, mas quando sugeri encontrá-lo para almoçar um dia, ele rapidamente mudou de assunto. O mais preocupante foi como ele de repente isolou Olivia de seus amigos e familiares. O Dave acha que é melhor economizarmos para o nosso futuro em vez de sair tanto com seus amigos, explicou ela ao cancelar nossos planos pela 3ª vez em um mês.
As mudanças em Olivia foram graduais, mas inconfundíveis. Seu guarda-roupa colorido foi substituído por tons neutros que Dave preferia. Ela parou de postar nas redes sociais sem a aprovação dele. Sua personalidade antes efervescente tornou-se subjugada na presença dele, com seus olhos constantemente se voltando para ele em busca de validação antes de falar. Tentei expor minhas preocupações aos nossos pais, mas eles ficaram encantados com o charme superficial e a aparente estabilidade financeira de Dave. Ele é um cavalheiro, disse a mãe depois de conhecê-lo. E tem uma cabeça tão boa. A Olivia precisa de alguém assim? O pai ficou igualmente impressionado. O cara entende de vinhos e charutos. Ele vai longe, esse aí. Os sinais de alerta continuaram a se agitar. 6 meses depois de começarem a namorar, viu Dave num restaurante com outra mulher, com uma linguagem corporal inconfundivelmente íntima. Quando mencionei isso a Olivia, ela imediatamente me acusou de tentar sabotar a sua felicidade. Ele já me falou dela. Ela é uma cliente, disparou. Por que você sempre desconfia tanto de quem me faz feliz? Mais ou menos na mesma época, Olivia começou a pedir dinheiro emprestado aos nossos pais, explicações vagas sobre problemas temporários de fluxo de caixa que nunca se concretizaram. Quando sugeri que ela talvez devesse ser mais cuidadosa com as finanças, ela me acusou de inveja. O último aviso veio quando ouvi Dave ao telefone no quintal dos nossos pais, durante um churrasco em família, com a voz baixa, mas intensa: só transfira as contas como eu te disse. Eles só vão perceber depois que tudo estiver finalizado. Quando tentei pela última vez expressar minhas preocupações aos nossos pais, o Dave, de alguma forma, conseguiu falar com eles primeiro. Quando cheguei para o jantar de domingo, eles já estavam preparados para me dispensar. O Dave mencionou que você poderia dizer algo assim, disse a mãe, com uma expressão de decepção. Ele acha que você tem ciúmes da felicidade da Olivia. Achei que vocês já tivessem superado aquela rivalidade de infância. Papai foi mais direto. Nem todo mundo consegue encontrar um parceiro de sucesso como o Dave. Talvez você deva se concentrar na sua própria vida amorosa em vez de interferir na da sua irmã. Era traição máxima, mas de alguma forma não era surpreendente. A base já havia sido lançada anos atrás, e agora o padrão simplesmente continuava com um novo elemento na mistura. O que eu não percebi na época foi o quão espetacular tudo se desenrolaria. Quando Dave pediu Olivia em casamento, depois de apenas 18 meses de namoro, deixei de lado minhas reservas e aceitei meu papel, irmã solidária e madrinha entusiasmada. Apesar das minhas dúvidas sobre Dave, eu estava determinada a tornar isso especial para Olivia. A fase inicial de planejamento foi, na verdade, divertida. Olivia e eu passamos os fins de semana criando painéis no Pinterest, visitando locais e rindo de tradições de casamento ridículas. Por um breve período, pareceu que estávamos nos reconectando, como as irmãs que éramos antes que a vida e a dinâmica familiar nos separassem. Quero um casamento na primavera, declarou Olivia enquanto folheávamos revistas de noivas no meu apartamento. Algo elegante, mas sem formalidades, sabe? Mergulhei de cabeça na pesquisa, comparando fornecedores e criando planilhas para ajudar Olivia a otimizar seu orçamento. Passei incontáveis pausas para o almoço ligando para locais e negociando com fornecedores. Todos os fins de semana, durante um mês, levei Olivia a diferentes locais até encontrarmos o cenário perfeito para o jardim em Willow Creek Estate. O que eu faria sem você, Azel, disse ela, me abraçando depois de pagarmos o depósito. Essas palavras aqueceram algo em mim que estava frio há muito tempo. Fomos comprar um vestido juntas, e eu segurei as lágrimas ao ver Olivia rodopiar em um delicado vestido de renda que a transformou de minha irmãzinha em uma noiva radiante. Até a mamãe se emocionou, apertando minha mão quando Olivia aceitou o vestido. Meninas, ela fungou. Minhas lindas meninas. Aquele período dourado durou exatamente 3 semanas e 4 dias. A mudança começou quando Olivia me apresentou a Júlia, supostamente uma velha amiga da faculdade com experiência em planejamento de eventos. Júlia era alta, loira e exalava uma confiança que beirava a arrogância. A partir do momento em que ela se juntou às nossas sessões de planejamento, a dinâmica mudou. Que ideia fofa, Azel, ela dizia com um sorriso discreto. Mas, profissionalmente falando, está um pouco ultrapassada. Deixe-me mostrar o que está em alta agora. De alguma forma, Júlia estava subitamente presente em todas as reuniões, em todas as decisões.
Mais perturbador foi como Dave se materializou ao lado dela, apesar de não ter demonstrado nenhum interesse nos detalhes do casamento antes. Os dois formaram uma frente unida, com Olivia cada vez mais se submetendo ao julgamento deles. Julia acha que devemos ir com a floricultura mais cara, Olivia me disse, ignorando o orçamento cuidadoso que eu havia criado. Dave disse para não nos preocuparmos com o dinheiro. Eu poderia ter atribuído isso à excitação do casamento obscurecendo seu julgamento, não fosse pelos olhares que percebi entre Dave e Julia quando eles pensavam que ninguém estava olhando, um sorriso discreto aqui, um toque demorado ali. Nada que eu pudesse definitivamente chamar de inapropriado, mas o suficiente para disparar alarmes. A exclusão começou sutilmente, uma degustação de bolo agendada quando eu tinha um compromisso de trabalho inadiável, uma reunião com um fotógrafo remarcada sem me avisar, mensagens sobre decisões importantes chegando depois de já terem sido tomadas. Ah, a Júlia não te contou, tornou-se o refrão frequente da Olivia. Achei que ela estava mantendo todo mundo informado. Então veio a despedida de solteira, uma escapada de fim de semana da qual eu não sabia nada até ver as fotos no Instagram, 8 mulheres, incluindo Júlia como aparente organizadora, comemorando em um vinhedo que eu havia sugerido meses antes. Quando confrontei Olivia, sua explicação foi, na melhor das hipóteses, superficial. Foi de última hora, e eu sabia que você tinha aquele prazo para um projeto tão grande. Júlia se ofereceu para cuidar de tudo. O golpe final veio durante o que deveria ter sido uma reunião de rotina com a coordenadora do casamento. Enquanto revisávamos a ordem da procissão, a coordenadora olhou para suas anotações, confusa. Então, Júlia será sua dama de honra, e Azel é sua madrinha, correto? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Olivia não conseguia me olhar nos olhos, e Júlia teve a audácia de dar um tapinha consolador no meu braço. Achamos que faria mais sentido assim, explicou Júlia quando Olivia permaneceu em silêncio. Já que eu já estou cuidando da maior parte da coordenação. Mantive a compostura de alguma forma, pedindo licença para ir ao banheiro, onde joguei água fria no rosto e encarei meu reflexo. A mulher que me olhava parecia cansada, de alguma forma diminuída. Eu passei a vida sendo a responsável, a que dava apoio, a que colocava todos os outros em primeiro lugar, e aquela era a minha recompensa. Naquela noite, ouvi uma conversa que confirmou minhas piores suspeitas. Eu havia esquecido meu celular no apartamento da Olivia e voltei para buscá-lo. A porta estava destrancada e ouvi Dave e Julia na cozinha, conversando em voz baixa. As contas estão prontas, Dave dizia. Assim que nos casarmos, as transferências serão feitas de forma limpa e legal. E a irmã? Perguntou Julia. Ela está desconfiada. O riso de Dave foi frio. Azel? Não se preocupe com ela. Quando ela descobrir alguma coisa, já teremos ido embora há muito tempo. Além disso, Olivia mal a escuta mais. Fiquei paralisada, com o coração disparado. Não se tratava apenas de planejamento de casamento ou de ciúmes mesquinhos. Algo muito mais sinistro estava acontecendo. Esperei até que eles se mudassem para outro cômodo antes de, silenciosamente, pegar meu celular e ir embora. Naquela noite, fiz algo que deveria ter feito meses atrás, pesquisei sobre Dave. Além dos perfis superficiais de mídia social e da foto profissional, havia um histórico de processos em tribunais de pequenas causas, um pedido de falência de 3 anos atrás e, o mais alarmante, uma notícia sobre alegações de fraude em investimentos que acabaram sendo arquivadas quando a testemunha principal decidiu não prosseguir com as acusações. Munida dessa informação, fiz uma última tentativa de alertar minha irmã. Convidei-a para almoçar, preparei cuidadosamente minhas provas e, delicadamente, tentei abrir seus olhos. Estou preocupada com você, Olivia, comecei. Há algumas coisas sobre o Dave que não fazem sentido. Nunca consegui mostrar a ela minhas descobertas. Ela me interrompeu imediatamente, com o rosto vermelho de raiva. Eu sei do que se trata, sibilou. Você não suporta que eu seja feliz. Você sempre teve ciúmes porque todos me amam mais facilmente do que a você. A crueldade de suas palavras me deixou em silêncio. Ela continuou, elevando a voz. Dave me avisou que você tentaria algo assim antes do casamento. Ele disse que você não suporta não ser o centro das atenções. Olivia, isso não é verdade, consegui dizer finalmente. Estou preocupada porque te amo. Se você me amasse, ficaria feliz por mim, ela retrucou, pegando a bolsa.
Não quero ouvir mais nada contra o Dave. Aliás, não quero ouvir mais nada de você até que você possa me apoiar. Ela me deixou sentada sozinha no restaurante, com o arquivo de provas intocado sobre a mesa. Mais tarde naquela noite, nossos pais ligaram para expressar sua decepção com a minha tentativa de sabotar a felicidade da Olivia. Nós te criamos melhor do que isso, disse a mãe, com a voz carregada de desaprovação. O pai foi igualmente cortante. Aquele filho da mãe me disse que você poderia fazer algo assim. Você não pode simplesmente deixar sua irmã ter o momento dela? Estava claro que Dave havia envenenado o poço preventivamente, retratando-me como a irmã ciumenta e controladora tentando arruinar a história de amor perfeita de Olivia. O que não estava claro era o quão dramática a história real se desenrolaria ou o quão doce seria o silêncio quando a verdade finalmente emergisse. A mensagem chegou numa manhã de terça-feira, 3 semanas antes do casamento. Eu estava me arrumando para o trabalho, com meu vestido de madrinha pendurado na porta do armário como um lembrete de que eu precisava agendar a prova final. Meu celular vibrou com uma mensagem da Olivia, e eu o abri, esperando detalhes sobre o jantar de ensaio. O que li, em vez disso, me deixou perplexa. Após cuidadosa consideração, decidimos reduzir nossa lista de convidados para reduzir custos e evitar potenciais conflitos. Lamento informar que, afinal, não poderemos incluí-la em nosso dia especial. Por favor, devolva o vestido de madrinha para Júlia, pois ela coordenará as devoluções. Espero que você entenda. É o melhor para todos. Li a mensagem 3 vezes, convencida de que devia ser alguma piada de mau gosto. A linguagem formal, tão diferente do estilo habitual de Olivia para enviar mensagens, pareceu-me um tapa a mais. Não era minha irmã falando, eram as palavras de outra pessoa saindo do celular dela. Com as mãos trêmulas, liguei para ela imediatamente. A ligação caiu direto na caixa postal. Tentei novamente, com o mesmo resultado. Por fim, liguei para nossa mãe, com a voz embargada ao perguntar se ela sabia disso. Ah, Azel, suspirou minha mãe, confirmando meus piores temores. A Olivia e o Dave acham que é para o bem deles. Tem havido tanta tensão, e eles querem que o dia deles seja perfeito. Tensão? Repeti, incrédula. Mãe, eu sou a irmã dela, a única irmã dela. Eu sei, querida, mas essas coisas são complicadas. Planejar um casamento é estressante. Seu tom era apaziguador, como se estivesse falando com uma criança fazendo birra. Talvez se você tivesse apoiado mais o relacionamento dela com o Dave. A insinuação pairava no ar entre nós. De alguma forma, a culpa era minha. Minhas preocupações legítimas com o caráter de Dave tinham se transformado em ciúme e sabotagem. O papai sabe disso? Perguntei, tentando manter a voz firme. A mãe hesitou. Sim, ele concorda. Ele não concorda com a decisão, mas não quer interferir. Afinal, é o dia da Olivia. Aquela frase, dia da Olivia, havia se tornado o escudo por trás do qual todo tipo de mágoa e exclusão poderia ser justificado. Encerrei a ligação com minha mãe, prometendo a mim mesma que não choraria até desligar o telefone. Essa promessa durou aproximadamente 3 segundos. Sentada na cama, com o rímel escorrendo pelo rosto, abri o Instagram quase no piloto automático. O algoritmo, cruel em sua eficiência, imediatamente me mostrou uma publicação de 12 horas antes: Olivia, Júlia e outras 4 mulheres em uma prova final de vestido. Júlia foi marcada como madrinha, usando um vestido que parecia suspeitosamente com o que havia sido desenhado para mim, mas em uma cor diferente. A legenda dizia: preparativos finais com minha família real do casamento. Faltam 21 dias para eu ser a senhora Thompson. #abençoada, #tribonoiva. Enquanto eu rolava os comentários, outra traição se revelou. Sarah, uma das madrinhas que eu tinha apresentado a Olivia, escreveu: que bom que a Zel se afastou voluntariamente para que você pudesse ter um dia sem estresse. É para isso que servem as irmãs. Se afastar voluntariamente? Minha cabeça girava ao perceber que a Olivia estava mentindo abertamente sobre o que tinha acontecido, se apresentando como a sensata e eu como a irmã magnânima que se sacrificava pela felicidade dela. Meu celular vibrou com uma mensagem da própria Sarah: Oi, querida, sinto muito que você tenha desistido da festa de casamento. A Olivia disse que você achou que seria muito estressante com tudo o que está acontecendo na sua vida. Sentiremos sua falta, ok? Não respondi.
Em vez disso, liguei para o trabalho dizendo que estava doente, algo que já tinha feito talvez 2 vezes em 5 anos, e passei a manhã atordoado pela traição e descrença. Por volta do meio-dia, uma suspeita terrível me levou a verificar o iPad dos meus pais, que eu tinha ajudado a configurar e ainda estava conectado à conta Apple da minha mãe. Lá, encontrei um grupo de bate-papo familiar do qual eu não participava. Voltando alguns dias, me deparei com a conversa que havia selado meu destino. Dave, acho que precisamos considerar tirar a Zel da lista de convidados e da festa de casamento. Ela está tentando controlar tudo e cria uma energia negativa sempre que está por perto. Estou preocupado com o impacto que isso terá na Olivia no nosso dia especial. Mãe, isso parece extremo. Afinal, ela é da família. Dave, eu entendo, Susan, mas já vi como a Olivia fica chateada depois de cada interação com a Zel. As críticas e os questionamentos constantes estão cobrando um preço alto dela. Como mãe, sei que você quer o melhor para a saúde mental dela. Mãe, você tem razão. A Olivia anda estressada ultimamente. O que ela acha disso, Dave? Dave, ela tem medo de ferir os sentimentos de Azel, mas admitiu que se sentiria mais relaxada se não tivesse que se preocupar com o julgamento de Azel no grande dia. Pai, não deveríamos pelo menos conversar com a Azel primeiro? Dar a ela uma chance de entender como o comportamento dela está afetando a irmã? Dave, Robert, com todo o respeito, o confronto só vai piorar as coisas. Um rompimento total durante o casamento seria mais saudável para todos. Podemos trabalhar para consertar o relacionamento depois da lua de mel. Mãe, acho que o Dave está certo. A Olivia merece ter um dia perfeito sem pisar em ovos. A conversa continuou com a logística: quem usaria o quarto de hotel e a passagem aérea já reservados em meu nome, quem cuidaria das minhas obrigações, como explicariam minha ausência à família. Em nenhum momento alguém me defendeu veementemente ou questionou o erro fundamental de excluir um membro da família imediata de um evento tão importante. A mensagem final de Dave selou a situação: vou ajudar a Olivia a redigir uma mensagem para a Zel. É melhor fazer isso agora do que criar tensão à medida que nos aproximamos da data. Larguei o iPad, e uma calma estranha substituiu a tempestade de emoções. Por quase 30 anos, eu fui a pessoa que consertava a família, a responsável, aquela que sacrificava suas necessidades pelos outros. E, no meu momento de necessidade, ninguém na minha família realmente me defendeu. Foi naquele momento de clareza que algo mudou dentro de mim. Uma vida inteira colocando os outros em primeiro lugar se cristalizou em uma única e poderosa percepção: finalmente era hora de me colocar em primeiro lugar. Faltavam 3 semanas para o casamento. O vestido de madrinha que eu havia pago estava pendurado, sem uso, no meu armário. A passagem aérea não reembolsável para o destino e o depósito do quarto de hotel representavam quase $1.000 do meu suado dinheiro. Enquanto eu olhava para esses lembretes físicos da minha rejeição, uma ideia começou a tomar forma, uma ideia que mudaria tudo muito mais radicalmente do que qualquer um deles poderia imaginar. Naquela noite, sentada de pernas cruzadas no chão da minha sala, cercada por itens relacionados ao casamento dos quais não precisava mais, experimentei o que só posso descrever como um despertar. Pela primeira vez, vi com perfeita clareza como passei a vida inteira me contorcendo para me encaixar nos espaços que minha família me permitia ocupar. Eu tinha sido a mãe substituta quando nossa mãe não podia estar presente, o apoio emocional quando Olivia precisava de orientação, a solucionadora prática de problemas quando as coisas davam errado. E quando finalmente levantei preocupações legítimas sobre Dave, fui escalada para o papel da vilã, da irmã ciumenta, da encrenqueira que não deixava a Olivia ter o seu dia. Chega, sussurrei para o meu apartamento vazio. As palavras soaram estranhas, mas certas, como experimentar um vestido que serviu perfeitamente depois de anos usando roupas de segunda mão. Abri meu laptop e abri a confirmação da companhia aérea para o meu voo para o destino do casamento. A passagem não era reembolsável, mas poderia ser alterada mediante o pagamento de uma taxa. Meus dedos pairavam sobre o teclado enquanto um pensamento insano tomava forma. E se, em vez de engolir essa dor como tantas outras, eu usasse esses recursos para mim mesma? E se, por uma vez, eu priorizasse minha própria felicidade? Lembrei-me de um documentário de viagem que assisti anos atrás sobre Bali, as paisagens exuberantes, os retiros espirituais e a sensação de paz me cativaram. Mas eu o arquivei como algum dia em que parecia nunca chegar, porque sempre havia as necessidades de outra pessoa para atender primeiro.
Com os dedos trêmulos, procurei voos para Bali. Por alguma coincidência cósmica, ou talvez por uma recompensa kármica, havia um assento disponível em um voo que partia no mesmo dia em que eu deveria viajar para o casamento. A taxa de alteração mais a diferença de tarifa custariam quase o mesmo que os presentes que eu planejava comprar para Olivia e Dave. Isso é loucura, eu disse em voz alta, enquanto digitava as informações do meu cartão de crédito. Mas não parecia loucura. Pela primeira vez na minha memória recente, parecia absolutamente certo. Assim que o novo ingresso foi confirmado, uma sensação de libertação me invadiu. Eu não lutaria para ser incluído em um evento onde eu era claramente indesejado. Não defenderia meu caso para familiares que já haviam decidido que eu era o problema. Em vez disso, eu me retiraria completamente da equação e me concentraria em curar as partes de mim que haviam sido negligenciadas por tanto tempo. Na manhã seguinte, pedi uma licença pessoal emergencial do trabalho, algo que eu já tinha acumulado bastante, mas raramente usava. Minha chefe, ciente de quão raramente eu pedia alguma coisa, aprovou sem questionar. Você merece uma folga, Azel, disse ela. Você é sempre a pessoa que compensa as folgas dos outros. Suas palavras me tocaram profundamente. Quantas pessoas tinham visto esse padrão na minha vida enquanto eu permanecia cega a ele? Com a folga garantida, mergulhei de cabeça nos preparativos para minhas férias improvisadas sozinha. Comprei roupas novas, peças vibrantes e coloridas que eu sempre admirei, mas que considerava pouco práticas para o meu dia a dia. Comprei um maiô novo, sandálias de trilha e um diário com capa de couro feita à mão. Cada compra parecia uma declaração: eu importo. Meus desejos importam. Minha cura importa. Reservei um resort pequeno e tranquilo na costa leste de Bali, longe das áreas turísticas. As fotos mostravam bangalos simples aninhados em meio a jardins tropicais, um deck de yoga com vista para o oceano e redes penduradas entre palmeiras. Parecia o paraíso, mas, mais importante, parecia o lugar perfeito para redescobrir quem eu era, independentemente das expectativas da minha família. Na véspera da minha partida, empacotei o vestido de madrinha que nunca usaria e o enviei para Júlia, com assinatura de confirmação, um pequeno, mas gratificante ato de obediência e desafio, tudo ao mesmo tempo. Deixei a chave do meu apartamento com a senhora Garcia, do apartamento ao lado, para regar minhas plantas e pegar minha correspondência. Naquela noite, sentada à mesa da cozinha, escrevi uma carta que sabia que jamais enviaria. Nela, despejei 30 anos de mágoa, sacrifício e decepção. Escrevi sobre me sentir como uma lembrança secundária na minha própria família, sobre ver Olivia receber o apoio e o incentivo que sempre estiveram além do meu alcance, sobre reconhecer os padrões tóxicos que moldaram nossos relacionamentos e minha determinação em me libertar deles. Quando terminei, li uma vez, dobrei-a cuidadosamente e queimei-a na pia da cozinha, observando as chamas transformarem minha dor em cinzas. Foi catártico, um ritual de libertação. Enquanto arrumava meus últimos pertences, fiquei em dúvida se deveria contar a alguém sobre meus planos alternativos. Mamãe ficaria preocupada se eu desaparecesse completamente. Papai poderia até se importar, à sua maneira distante. E Olivia, será que Olivia sequer notaria minha ausência? No fim, decidi por informações mínimas. Enviei um breve e-mail para meus pais, avisando que viajaria para o exterior e que talvez não tivesse sinal de telefone confiável na semana seguinte. Não especifiquei onde nem porquê. Deixei que tirassem suas próprias conclusões. Para o trabalho, configurei uma resposta de ausência temporária, informando simplesmente que estava de licença sem acesso a e-mail, com as informações de contato do meu colega para assuntos urgentes. A última peça era meu telefone. Enquanto olhava para o dispositivo que tanto me causará ressentimento, tomei uma decisão que se provaria mais importante do que eu poderia imaginar. Assim que embarcasse no avião, eu o desligaria completamente, pelo menos nas primeiras 48 horas da minha viagem. Sem ligações, sem mensagens de texto, sem atualizações nas redes sociais sobre os preparativos do casamento, sem mensagens passivo-agressivas da família, apenas eu, concentrada em mim mesma, provavelmente pela primeira vez na minha vida adulta. Ao fechar o zíper da minha mala, uma sensação de paz tomou conta de mim. Eu havia passado anos tentando conquistar meu lugar em uma família que constantemente me relegava à marginalidade. Agora, eu estava escolhendo me afastar completamente para encontrar o centro do palco na minha própria história de vida.
O que eu não sabia na época era que minha saída silenciosa coincidiria com uma implosão espetacular, e que meu silêncio falaria muito no caos que se seguiria. A viagem até Bali foi longa, quase 20 horas de voo, além das escalas. Mas cada quilômetro entre mim e casa era como um peso sendo tirado dos meus ombros. Como prometi a mim mesma, desliguei meu celular completamente depois de enviar uma última mensagem para a senhora Garcia, confirmando que havia chegado em segurança ao aeroporto. Quando meu avião pousou em Denpasar, já era início da noite, horário local. O ar que me recebeu ao sair do aeroporto era quente e carregado de aromas desconhecidos, flores de frangipani, incenso e vegetação tropical. O motorista do resort me recebeu com um sorriso sincero enquanto colocava uma pequena guirlanda de flores em volta do meu pescoço e me ajudava com a bagagem. Primeira vez em Bali? Perguntou ele enquanto dirigíamos por ruas ladeadas por templos ornamentados e mercados movimentados. Primeira vez sozinha em algum lugar, admiti. Ele assentiu como se isso fizesse todo sentido. Bali é bom para se encontrar. Muitas pessoas vêm para cá perdidas e voltam reencontradas. O resort era ainda mais bonito do que as fotos sugeriam. Meu bangalô ficava aninhado entre árvores floridas, com uma pequena varanda privativa de frente para o mar. A decoração era simples, mas elegante, móveis de madeira escura, lençóis brancos e impecáveis e obras de arte locais adornando as paredes. Um bilhete escrito à mão me dava as boas-vindas, juntamente com uma cesta de frutas tropicais e uma programação de atividades diárias, desde yoga ao nascer do sol até aulas de culinária tradicional. Depois de desfazer as malas, caminhei pela praia enquanto a última luz do dia pintava o céu em tons de rosa e dourado. Casais passeavam de mãos dadas e famílias brincavam na suave arrebentação, mas eu não sentia solidão em minha solidão. Em vez disso, havia uma nova sensação de possibilidade, de espaço se abrindo ao meu redor. Jantei no restaurante ao ar livre do resort, saboreando sabores desconhecidos e me dando ao luxo de comer no meu próprio ritmo, sem olhar para o relógio ou me adaptar às preferências de ninguém. Quando o garçom perguntou se eu gostaria de ver o cardápio de sobremesas, aceitei sem pensar duas vezes, uma pequena rebelião contra anos me negando prazeres simples. Naquela noite, dormi mais profundamente do que em meses, embalado pelo som das ondas e pela ausência de ansiedade em relação ao casamento, à minha família e ao comportamento suspeito de Dave. Pela primeira vez na minha memória recente, acordei naturalmente, sem alarme, sentindo-me descansado e calmo. O primeiro dia completo das minhas férias inesperadas transcorreu em um ritmo tranquilo: yoga matinal na praia, café da manhã com frutas frescas e especialidades locais e um longo mergulho nas águas cristalinas. À tarde, juntei-me a um pequeno grupo para uma aula de pintura em batik, criando padrões coloridos em tecido com cera quente e tintas. Você tem um talento natural, disse-me o instrutor, admirando meu design. Ótimo equilíbrio entre controle e desapego. Suas palavras ressoaram além do contexto da arte em tecido. Controle e desapego era exatamente isso que eu estava aprendendo a navegar na minha vida. Naquela noite, sentei-me na minha varanda observando o pôr do sol e me peguei pensando em Olivia. Pelos meus cálculos, era véspera do casamento dela em casa. Ela estava nervosa, animada? Teria alguma dúvida sobre Dave? Alguém havia assumido o papel que eu deveria desempenhar, ajudando com os detalhes de última hora e fornecendo apoio emocional? Por um breve momento, senti uma pontada de culpa. Então me lembrei da mensagem fria dela, da conversa em família da qual eu não estava incluído, da crueldade casual com que fui descartado. A culpa desapareceu, substituída por uma sensação de determinação. Eu estava exatamente onde precisava estar. A segunda manhã da minha estadia começou com uma sessão de meditação guiada ao nascer do sol. A instrutora, uma mulher serena chamada Ayu, falou sobre a importância de nos libertarmos de apegos que não nos servem mais. Quando nos apegamos demais a como achamos que as coisas deveriam ser, sofremos, disse ela. Quando abrimos as mãos e deixamos ir, abrimos espaço para novas possibilidades. Depois do café da manhã, a curiosidade finalmente me venceu. Fazia quase 48 horas que eu não desligava meu celular, o maior tempo que fiquei desconectado em anos. Sentado em um canto tranquilo do jardim do resort, liguei-o, meio que esperando uma enxurrada de mensagens. O que encontrei superou até mesmo minha imaginação mais fértil: 47 chamadas perdidas, 69 mensagens de texto, 23 mensagens de voz, várias notificações por e-mail e alertas de redes sociais às dúzias.
Meu primeiro pensamento foi que algo tinha acontecido com meus pais ou com a Olivia. Com o coração acelerado, verifiquei primeiro as mensagens mais recentes. Da minha mãe, enviada há apenas 3 horas: Azel, por favor, ligue assim que receber isso. Estamos muito preocupados. Precisamos saber que você está bem. Do meu pai, 1 hora depois: garota, seja lá o que você esteja sentindo agora, nós entendemos, mas, por favor, nos diga que você está bem. As coisas estão um inferno aqui. Da Olivia, a mais recente: Azel, eu sei que não mereço o seu perdão, mas, por favor, me ligue. Tudo desmoronou e eu preciso da minha irmã mais velha. Perplexa, voltei às mensagens antigas, tentando juntar as peças do que tinha acontecido. A história que surgiu me deixou atordoada. De Sarah, ontem de manhã: meu Deus, Azel, você está ouvindo o que está acontecendo? Dave e Julia desapareceram com todo o dinheiro do casamento. Olivia está histérica. De mamãe, ontem à tarde, o casamento foi cancelado. Dave deixou um bilhete para Olivia. Ele está tendo um caso com Julia. Ele tirou o dinheiro da conta conjunta deles. Por favor, me ligue. Do meu pai, mais ou menos na mesma época, aquele filho da mãe esvaziou a conta poupança deles. $30.000 sumiram. A polícia foi chamada. Onde você está? De outra madrinha, os convidados estão chegando e não tem casamento. Caos total. Alguém disse que você tentou avisar todo mundo sobre o Dave. É verdade? As mensagens continuaram nesse tom, ficando mais frenéticas a cada hora que passava. Aparentemente, Dave e Julia haviam desaparecido na noite anterior ao casamento, deixando para trás um breve bilhete no qual Dave confessava o caso e se desculpava pelo inconveniente. Eles haviam levado não apenas o dinheiro da conta conjunta que Olivia abrirá tolamente com Dave, mas também os presentes em dinheiro que já haviam chegado e os depósitos restantes para os fornecedores do casamento. Quando os convidados começaram a chegar para a cerimônia, encontraram Olivia devastada e uma placa fixada às pressas anunciando o cancelamento. De acordo com várias mensagens, ela havia sofrido um ataque de pânico tão grave que os paramédicos foram chamados. A mensagem mais reveladora veio de Sarah. A Julia me contou na semana passada que ela e o Dave estavam planejando isso há meses. Ela estava rindo, mas eu achei que ela estava brincando. Eu deveria ter dito alguma coisa. Sinto muito, Azel. Enquanto eu estava ali, processando essa informação, meu telefone tocou na minha mão. Era minha mãe. Depois de um momento de hesitação, atendi. Azel, graças a Deus, a voz da minha mãe estava carregada de lágrimas. Estamos tentando falar com você há dias. Você está bem? Estou bem, eu disse, com a voz surpreendentemente firme. Estou de férias. Férias? Onde? Estávamos morrendo de preocupação. Decidi fazer uma viagem, já que não fui bem-vindo no casamento, respondi, incapaz de esconder um toque de amargura na minha voz. Ah, Azel, suspirou a mãe. Está tudo uma bagunça aqui. O Dave e aquela mulher, aquela Julia, fugiram juntos. Levaram todo o dinheiro da Olivia e os depósitos do casamento, tudo. Eu sei. Acabei de ler as mensagens. Você estava certo sobre ele, ela admitiu. Devíamos ter ouvido você, seu pai e eu. Cometemos um erro terrível. A validação que eu tanto buscava finalmente estava sendo oferecida, mas parecia vazia diante de tamanho caos. Parte de mim queria dizer: eu avisei, mas as palavras ficaram presas na minha garganta enquanto eu pensava na dor de Olivia. Como ela está? Perguntei. Nada bom. Ela está hospedada conosco. O médico receitou algo para ajudá-la a dormir. Ela fica perguntando por você. A ironia não passou despercebida. Depois de ter sido explicitamente rejeitada do casamento dela, agora eu estava sendo chamada para ajudar a juntar os cacos. Mãe, estou em Bali, eu disse finalmente. Usei o dinheiro da passagem aérea e do hotel para vir para cá. Bali, ela repetiu, incrédula. Quando você volta para casa? Era a pergunta que eu vinha me fazendo desde que li as mensagens. A antiga Zel teria reservado imediatamente o próximo voo de volta, pronta para retomar seu papel de cuidadora da família.
Mas a nova Zéu, aquela que estava apenas começando a se descobrir distante das expectativas de todos, não tinha tanta certeza. Meu voo de volta está marcado para a semana que vem, eu disse. Preciso desse tempo, mãe, para mim. O silêncio do outro lado da linha revelou sua surpresa com a minha resposta. Finalmente, ela disse: eu entendo, mas, por favor, mantenha o celular ligado, só para termos certeza de que você está segura. Depois de encerrar a ligação, fiquei sentado por um longo tempo observando o oceano, processando o que havia acontecido e meus sentimentos conflitantes a respeito. Eu estava certo sobre Dave o tempo todo, mas não havia satisfação em saber disso, apenas tristeza por Olivia e raiva pela forma como minhas preocupações haviam sido ignoradas. Peguei meu celular mais uma vez para enviar uma mensagem curta para Olivia. Acabei de saber o que aconteceu. Sinto muito. Estou viajando agora, mas estou aqui para quando você estiver pronta para conversar. Cui disse. Com carinho, H. Então, coloquei meu celular no silencioso, guardei-o na bolsa e fui para a praia. Eu tinha vindo a Bali para me curar e, apesar do caos que se desenrolava em casa, era exatamente isso que eu pretendia fazer. Nos 2 dias seguintes, mantive contato mínimo com minha família, checando mensagens uma vez pela manhã e outra à noite, mas, de resto, concentrando-me na minha experiência em Bali. A história completa do que havia acontecido continuou a se desenrolar por meio de mensagens de texto, ligações e atualizações nas redes sociais. O prejuízo financeiro foi ainda pior do que o relatado inicialmente. Dave não só esvaziou a conta conjunta contendo as economias de $50.000 de Olivia, como também, de alguma forma, obteve acesso à conta separada onde estavam os depósitos do casamento, outros $25.000 que haviam sido contribuídos por ambos os pais. Ele havia estourado os limites dos cartões de crédito em nome de Olivia e, o mais perturbador, tentado obter um empréstimo com garantia imobiliária para a casa dos nossos pais usando documentos falsos. O banco ligou para verificar alguns detalhes, graças a Deus, explicou papai durante nossa breve conversa por telefone. Caso contrário, talvez só soubéssemos quando fosse tarde demais. Uma verificação de antecedentes que deveria ter sido feita meses atrás revelou que o nome verdadeiro de Dave Thompson era Daniel Thompson Weiss, e que ele havia cumprido 18 meses de prisão 5 anos antes por esquemas semelhantes. Julia, descobriu-se, havia sido sua cúmplice em pelo menos um caso anterior, embora as acusações contra ela tenham sido retiradas por insuficiência de provas. A revelação mais contundente veio de Megan, outra madrinha, que finalmente criou coragem para se manifestar. Julia me confidenciou durante a despedida de solteira, depois de várias taças de champanhe, explicou a mensagem de voz de Megan. Ela disse que eles estavam planejando isso há quase um ano. Encontrar uma mulher confiante, um tanto ingênua, com o dinheiro da família, isolá-la de influências céticas, insistir em um noivado rápido e, em seguida, limpar as contas pouco antes do dia do casamento. Eles já fizeram isso 2 vezes. A menção a influências céticas me atingiu profundamente. Eu havia sido sistematicamente removida justamente por ter enxergado através da fachada deles. O que realmente me partiu o coração foi o e-mail que recebi da minha mãe, encaminhando algumas das anotações do diário de Olivia dos meses que antecederam o casamento. Ela havia dado permissão à minha mãe para compartilhá-las comigo, um gesto de vulnerabilidade que dizia muito. Dave diz que a Zéu é muito controladora, dizia uma das entradas. Ela tem ciúmes da nossa felicidade porque está sozinha. Não quero acreditar nisso sobre a minha irmã, mas ela está sempre questionando tudo sobre ele. Talvez ela esteja com inveja. Dave diz que preciso criar limites, que a família pode ser tóxica mesmo quando não é essa a intenção. Dói se afastar da Zéu, mas Dave diz que é necessário para que nosso relacionamento prospere. Outra entrada, datada de apenas uma semana antes de eu ser cortada da lista de convidados, foi ainda mais reveladora. Dave e Julia acham que seria melhor se a Zéu não estivesse no casamento. Dizem que a energia negativa dela afetará nosso dia especial. Me sinto péssima só de pensar nisso, mas Dave diz que às vezes precisamos fazer escolhas difíceis para nossa felicidade. Quando expressei minhas dúvidas, ele me lembrou de como a Zéu sempre tentou ser minha mãe, controlar minha vida. Talvez ele esteja certo. Talvez uma ruptura total seja o que precisamos. A manipulação era um abuso emocional clássico, e fiquei enojada ao ver como Dave havia efetivamente virado Olivia contra mim. Mas, em meio à minha raiva dele, não pude deixar de me sentir magoada por minha irmã ter sido tão facilmente convencida a me deixar de lado.
No terceiro dia da minha estadia, recebi uma mensagem direta de Olivia, a primeira comunicação iniciada por ela desde a infame mensagem de texto de desconvite. Ao contrário das mensagens anteriores, implorando para que eu ligasse, esta tinha um tom diferente. Azel, não sei se você está lendo isso e entendo se nunca mais quiser falar comigo. Não estou pedindo sua ajuda ou conselho. Só quero que saiba o quanto sinto muito. Deixei Dave me convencer de que suas preocupações eram por ciúme, não por amor. Eu escolhi em vez da irmã que sempre esteve ao meu lado, e me arrependerei disso pelo resto da minha vida. Você tentou me avisar, e eu a puni por isso. Não espero perdão, mas precisava que você soubesse que agora entendo o que você estava tentando fazer. Aproveite todo o tempo que precisar em Bali. Você merece esta pausa e muito mais. Pela primeira vez desde que cheguei a Bali, senti lágrimas escorrendo pelo meu rosto, não de mágoa ou raiva, mas de alívio. Esta mensagem não me pedia para consertar nada ou confortar ninguém. Era simplesmente um reconhecimento da verdade e do meu direito de priorizar minhas próprias necessidades. Mais tarde naquela tarde, enquanto relaxava na piscina, puxei conversa com Diana, uma mulher de 45 anos de Seattle que estava comemorando seu divórcio com uma viagem sozinha. Famílias podem ser maravilhosas, mas também podem ser tóxicas, ela me disse quando compartilhei uma versão simplificada da minha situação. A lição mais difícil que aprendi foi que você pode amar as pessoas à distância. Você não precisa se incendiar para manter os outros aquecidos. Como você mantém essa distância sem cortar os laços completamente? Perguntei. Diana sorriu com conhecimento de causa. Limites, querida. Limites claros e consistentes. Eu te amo, mas não vou deixar você me tratar assim. Eu me importo com você, mas preciso me importar comigo também. Parece impossível no começo, especialmente se você foi a pessoa que resolveu os problemas da família como eu, mas, eventualmente, eles ou respeitam seus limites ou revelam que nunca a respeitaram de verdade. E se eles nunca aprenderem a respeitar os limites? Perguntei. Então você tem informações valiosas, respondeu Diana simplesmente. E tome suas decisões de acordo com elas. Naquela noite, voltei para o meu bangalô e encontrei um longo e-mail da Olivia. Ao contrário da mensagem anterior, esta detalhava dolorosamente o relacionamento com o Dave, revelando um padrão de isolamento e manipulação emocional que eu só havia vislumbrado de fora. Ele começou aos poucos, escreveu ela, questionando por que certos amigos sempre pareciam precisar da minha ajuda, sugerindo que você estava me impedindo de alcançar a independência total, criando pequenos testes de lealdade em que eu tinha que escolher entre ele e outra pessoa. Quando ele me convenceu a te tirar do casamento, eu estava tão imersa na realidade dele que pareceu uma decisão razoável. Não estou dizendo isso para justificar o que fiz. Sei que foi imperdoável. Estou tentando entender como me tornei alguém capaz de magoar a pessoa que sempre esteve ao meu lado. O e-mail prosseguia com detalhes sobre as consequências do desaparecimento de Dave, a humilhação de explicar aos convidados que não haveria casamento, o choque de descobrir a devastação financeira, o trauma secundário de descobrir sobre suas vítimas anteriores. A pior parte, concluiu ela, é que às vezes ainda sinto falta dele. A terapeuta diz que isso é normal em relacionamentos abusivos, mas me faz sentir louca e fraca. Como posso sentir falta de alguém que sistematicamente destruiu minha vida? Alguém que deliberadamente me visou por quem eu sou, ingênua, confiante, ansiosa para agradar. As mesmas qualidades que você sempre tentou me ajudar a equilibrar com o pensamento crítico. Foi a comunicação mais honesta que tivemos em anos, talvez de todos os tempos. Não houve nenhum pedido para que eu voltasse para casa, nenhuma expectativa de que eu corresse para resgatá-la, apenas vulnerabilidade crua e um reconhecimento implícito de que nosso relacionamento havia sido fundamentalmente alterado pelo que acontecerá. Após cuidadosa reflexão, respondi: Olivia, obrigada pela sua honestidade. Ainda estou processando tudo e preciso desse tempo em Bali para me concentrar na minha própria cura. O que aconteceu com o Dave não é culpa sua. Você foi alvo de alguém habilidoso em manipulação e controle. Mas a decisão de me excluir doeu profundamente, especialmente depois de uma vida inteira colocando as necessidades da nossa família acima das minhas. Eu me importo com você e quero que você se cure, mas também preciso me priorizar agora. Quando eu voltar, podemos conversar mais sobre reconstruir nosso relacionamento, se for isso que ambos queremos. Cuide-se, Azel.
Não era exatamente perdão, mas era uma abertura, uma possibilidade de algo novo brotar das cinzas do que havia sido destruído. E, por enquanto, isso bastava. Meus últimos dias em Bali transcorreram em uma mistura de autodescoberta e reflexão silenciosa. Fiz uma caminhada ao nascer do sol até o topo do Monte Batur, observando o novo dia espalhar sua luz dourada pela ilha. Aprendi a mergulhar, superando meu medo de águas profundas, que me acompanhava desde sempre. Sentei-me com uma curandeira balinesa que falava pouco inglês, mas que, de alguma forma, entendia exatamente onde meu espírito se sentia ferido. Família, disse ela, colocando a mão sobre meu coração. Dor antiga aqui, força nova crescendo. Na minha última noite, finalmente liguei diretamente para Olivia. Depois do constrangimento inicial, tivemos a conversa mais honesta de nossas vidas adultas. Não paro de pensar em todas as vezes que você tentou me ajudar, disse ela, com a voz baixa, mas firme. Todos os sacrifícios que você fez quando éramos crianças. Eu nunca os tinha percebido até agora. Fiz essas escolhas por vontade própria, disse a ela. Mas, em algum momento, me perdi no papel de ser sua protetora e solucionadora dos problemas da família. Eu nunca quis que você desistisse dos seus sonhos por mim, ela disse, e eu podia ouvir as lágrimas em sua voz. Eu sei, mas nossa dinâmica familiar nos empurrou para papéis que não eram saudáveis. Você era quem precisava de proteção, eu era quem protegia. Precisamos encontrar um novo caminho. Conversamos sobre nossos pais, como eles inconscientemente reforçaram esses padrões, sobre meu ressentimento e a culpa dela, sobre a possibilidade de um relacionamento baseado no respeito mútuo em vez da dependência. Não sei se consigo ser sua irmã sem você cuidar de mim, ela admitiu. Não sei se sei ser sua irmã sem cuidar de você, respondi. Mas eu gostaria de aprender. Quando desligamos, me senti mais leve, não porque tudo estava resolvido, ainda havia muito a ser curado, mas porque, pela primeira vez, nos vimos claramente como adultos, com pontos fortes e vulnerabilidades. Na manhã da minha partida, acordei antes do amanhecer e caminhei pela praia uma última vez. A mulher que chegará a Bali uma semana antes, devastada pela rejeição e pela traição familiar, não era a mesma que estava partindo. Eu havia descoberto partes de mim que estavam soterradas por anos de responsabilidade e expectativas alheias. Aprendi que estabelecer limites não era egoísmo, mas essencial. Mais importante ainda, eu havia encontrado uma sensação de paz interior que não dependia de validação externa. Ao chegar em casa, não corri imediatamente para ver minha família, como eles poderiam esperar. Em vez disso, tirei mais um dia para mim, desfazendo as malas, lavando roupa e me preparando mentalmente para as conversas que viriam. A reunião familiar que se seguiu foi desconfortável, mas necessária. Sentada na sala de estar dos meus pais, com Olivia nervosamente sentada na beirada do sofá, expliquei o que eu precisava para seguir em frente. Amo todos vocês, comecei, mas não posso continuar no papel que desempenhei todos esses anos. Não sou a pessoa que conserta a família nem o suporte emocional de emergência. Sou sua filha e sua irmã, e mereço ser tratada com a mesma consideração que sempre demonstrei a todos vocês. Mamãe começou a protestar, mas papai me surpreendeu colocando a mão no braço dela. Deixe ela terminar, Susan. Devemos isso a ela. Estabeleci meus limites claramente. Chega de pedidos de ajuda de última hora sem perguntar se eu estava disponível, chega de ignorar minhas preocupações ou sentimentos, chega de esperar que eu sacrifique minhas necessidades pelos desejos de todos. Isso não é punição, expliquei, vendo a dor em seus rostos. Sou eu aprendendo a me valorizar do jeito que sempre valorizei todos vocês. As mudanças não aconteceram da noite para o dia. Houve deslizes e mal-entendidos, momentos em que velhos padrões se reafirmaram. Mas, lentamente, nossa dinâmica familiar começou a mudar. Olivia e eu construímos um novo tipo de irmandade. Continuávamos nos apoiando, mas havia mais equilíbrio. Ela começou a se sustentar, tomando decisões sem buscar aprovação constante. Aprendi a dar conselhos apenas quando solicitados, a confiar nela para conduzir sua própria vida. Meus pais também se adaptaram à nova realidade. Mamãe ocasionalmente me tratava como o burro de carga da família, mas se recuperava cada vez mais rápido. Papai se esforçava para se conectar comigo diretamente, não apenas como uma extensão do meu papel na família. 6 meses após o casamento que nunca aconteceu, fiz outra mudança significativa.
Deixei meu emprego estável, mas nada gratificante, para me dedicar ao design gráfico freelancer, algo com que sonhava desde a faculdade. A decisão teria sido impensável antes de Bali, vivendo com incertezas, priorizando minha paixão em detrimento de considerações práticas, mas meu tempo longe me mostrou que eu podia confiar em mim mesma para navegar em águas desconhecidas. Olivia foi uma das minhas primeiras clientes, contratando-me para criar a identidade visual da pequena padaria que ela abriu com o dinheiro que havia economizado do novo emprego. Foi um gesto pequeno, mas significativo, sua maneira de mostrar que valorizava meus talentos, não apenas a minha capacidade de cuidar das crianças. Olhando para trás agora, às vezes penso naquela mensagem fria que me cortou da lista de convidados do casamento. Na época, foi como a rejeição definitiva, uma confirmação devastadora de que eu não importava para as pessoas que deveriam me valorizar mais. O que eu não poderia saber naquela época era que ser removida daquela lista de convidados desencadearia eventos que, em última análise, me libertariam de padrões tóxicos, de expectativas irreais, de uma vida inteira me colocando em último lugar. Há uma frase na filosofia balinesa que aprendi durante minha estadia, Sakala e Niskala, o visível e o invisível. Isso significa que devemos prestar atenção não apenas ao que é visível na superfície, mas às forças invisíveis que moldam nossas vidas. Ser cortado daquele casamento foi Sakala, a ferida visível. Mas revelou Niskala, os padrões invisíveis que vinham me prejudicando silenciosamente há anos. Às vezes, ser excluída é a maneira que o universo encontra de te redirecionar para onde você realmente pertence. No meu caso, não foi ficar ao lado da minha irmã enquanto ela cometia um erro terrível. Foi ficar em uma praia do outro lado do mundo, finalmente aprendendo a me defender. Você já precisou se afastar de uma situação ou relacionamento para obter clareza? Como lidou com a necessidade de estabelecer limites com familiares acostumados com sua presença constante? Compartilhe suas experiências nos comentários abaixo. E se esta história ressoou com você, curta, inscreva-se e compartilhe com alguém que possa precisar ouvi-la. Lembre-se, às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer pelos outros e por si mesmo é quebrar padrões prejudiciais, mesmo quando isso for doloroso. Obrigado por ouvir minha história e espero que ela ajude você a encontrar coragem para priorizar seu próprio bem-estar quando necessário.